E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar voltando com a série Java for Bucket, tá pessoal? Faz um tempo que eu não fazia nada de vídeo da Java for Bucket, né? E a explicação do motivo é o seguinte: eu estava sem headset, primeiro motivo, agora o headset chegou, então não tenho mais como dar essa desculpa. E a segunda desculpa é que, mano, escola, tá ligado? Fim de trimestre, tipo, fim do ano, na verdade, ano letivo. E eu tava meio que me dedicando um pouquinho pra ver se eu conseguia passar sem pegar nenhuma recuperação. E consegui, né? Peguei recuperação em nada, né? Então, tô de boas agora. Agora é só curtir as férias, né? E fazer vídeo pro canal, que é o que eu tô devendo pra vocês, né, pessoal? Bom, no vídeo de hoje a gente vai revisar alguns conteúdos que a gente viu nas aulas, porque a partir daqui vocês têm que saber algumas coisinhas pra começar a trabalhar mais especificamente com conteúdos mais, tipo assim, mais complexos do Java, tá, pessoal? E logo de cara a gente vai começar aqui na revisão, né, com esses 4 tópicos aqui que eu abordei, 4 tópicos que eu abordei aqui, tá, pra fazer essa revisão. Eu vou tentar fazer a revisão o máximo rápido possível, porque eu preciso fazer com o notebook na bateria, eu não posso fazer na tomada porque vai dar muito ruído no microfone, tá? Porque, mano, eu não vou explicar agora, mas dá ruído no microfone se ele estiver conectado no carregador, então eu vou tentar fazer na bateria para não dar ruído e não ficar ruim para editar depois, tá bom? Mas então, vamos começar aqui, tá, pessoal? Primeiramente vamos falar sobre classes, tá? Classes são o quê? São receitas de um objeto, tá? O código contido nas classes determina as características e o comportamento dos objetos. Contém os métodos e as variáveis, tá? Olha só, pessoal. A gente tem que determinar uma coisa, deixar bem claro pra vocês aqui, tá? Uma classe, ela pode ou não ser um objeto, tá? Tudo depende do comportamento dessa classe, certo? Então saibam disso, pessoal. Uma classe pode ou não ser um objeto, ela não é obrigada a ser um objeto, sabe? Ela pode ser um objeto, como também pode não ser. E uma classe que funciona como objeto pode funcionar como classe normalmente também, não tem problema, tá? Qual é a principal diferença entre classe e objeto? Tá? É que o objeto é um dado que fica salvo na memória, tá? E, como eu disse ali, a classe é uma receita desse objeto. Então, assim, o objeto ele é criado a partir da classe, tá? Você cria uma classe, tá? E nessa classe você coloca um método, como é que se diz? Método construtor, tá? Quando a classe tiver um método construtor, ela pode ser considerada um objeto a partir daí, tá? E você pode armazenar esse objeto na memória, tá? E você vai fazer referência a esse objeto e você vai poder utilizar os métodos que tem dentro dessa classe, mas não necessariamente esses métodos vão ser um objeto. Você pode usar esses métodos como métodos mesmo. Não é necessário que sejam atrelados a um objeto. Você pode usar os métodos normalmente, sem precisar instanciar um objeto para utilizar eles, tá? Mas enfim, como é que eu posso identificar quando é um objeto ou não? Tá? É muito simples. Se a classe tem métodos estáticos, esses métodos não são métodos de objeto. Essa classe aqui, por exemplo, ela não tem nenhum método estático, então essa classe é um objeto definitivamente, porque tu não vai conseguir usar um método que não seja estático em outra classe sem instanciar um objeto dessa classe aqui, que no caso seria a classe rank, tá, pessoal? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona o instanciamento do rank, tá? É assim que você instancia um objeto. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Isso aqui é um objeto instanciado. Reparem que aqui tem um new rank, tá? New rank, na verdade, né? New e rank. Rank seria novo objeto rank, né? Aqui nós temos uma variável que eu criei aqui, que seria do tipo rank, né? Da classe rank. O nome da variável, que seria o nome do objeto. E aqui a gente declara que a gente criou um novo objeto, né? Instanciou um novo objeto e colocou os seguintes parâmetros aqui, tá? Esses parâmetros, eles vão se transformar em variáveis, tá? Como está descrito aqui, ó. Você informa os parâmetros e aí o objeto vai receber os seguintes valores de variável, tá? E vai ter esses seguintes métodos para você trabalhar com esse objeto também, beleza? O objeto você pode armazenar na memória, a classe você não pode, tá? A classe você pode compilar, essa é a principal diferença, tá bom? Aí aqui, por exemplo, ó, eu posso pegar isso aqui, ó, o ranks ordered é uma hashmap, tá, pessoal? Eu vou trabalhar com vocês sobre hashmap em breve, em breve mesmo, próximas aulas tem hashmap já, tá? Mas o que seria hashmap? Seria vamos dizer assim,
seria uma, sei lá, um grupo de uma coleção na verdade, de dados, né? Seria variáveis ou objetos, etc. Aqui no caso é uma coleção de variáveis, né? Variáveis numéricas e de objetos do tipo rank, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a principal diferença agora aqui, ó, ao vivo para vocês. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um método da classe rank sem falar o nome, sem escrever o nome dela em nenhum momento, tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou vir aqui, main.ranksordered.get, pega aqui, bota número 1, getTag, tá? Aqui, por exemplo, ó. Eu acessei um método da classe rank, tá? Sem utilizar o nome dela. Claro, eu coloquei ranks aqui, mas o nome da classe não é ranks, é rank, sabe? Eu não coloquei a classe rank em nenhum lugar, tá? Então, quando tiver um método e não tiver o nome da classe, pode ter certeza que é um objeto, tá? A não ser que isso daqui seja uma referência à classe, né? Por exemplo, eu posso criar aqui em cima uma variável do tipo rank que faça referência à classe, tá? Mas no caso aqui, isso aqui faz referência a hashmap, tá? Então aqui não estou utilizando uma classe, eu não estou utilizando o método da classe, eu estou utilizando o método do objeto, tá? Quando é que eu vou utilizar o método da classe diretamente? Muito simples. Quando tu estiver utilizando um método estático, tá? E você me pergunta, por que estático? Olha, é muito simples, né? Porque assim, se você não colocar o estático, você não vai poder utilizar o método de nenhuma outra maneira, a não ser que você crie um objeto. E por que tu precisa criar um objeto? Porque o objeto que torna os métodos, vamos dizer assim, dinâmicos, tá? Porque o objeto, quando você cria o objeto, quando você roda o método construtor do objeto, ele pode inicializar variáveis a partir desse método construtor, tá? E com a inicialização de variáveis, os seus métodos vão retornar valores diferentes, tá? Então, vão ser valores dinâmicos, dependendo do objeto que foi, vamos dizer assim, instanciado, que foi construído ali. Agora, para classes que você não precisa instanciar um objeto, significa que o valor de resposta vai ser estático, tá? Não importa se o seu objeto tiver assim, tipo, ele determinou aqui que você cria um objeto, né, que a variável a é igual a 3 e depois cria outro objeto que a variável a é igual a 4, né, e você tiver um método estático, a resposta do seu método vai ser a mesma, né? Independente do valor da variável, vai ser estática a resposta, entendeu? Se for um método que não for estático, e por exemplo ele usar o dado da variável a, por exemplo, ele retornar o dado da variável a, o valor vai ser dinâmico, o valor vai variar de acordo com o objeto que tu está referenciando, sabe? Agora, se tu usar um método estático, tu não consegue utilizar uma variável dinâmica. Tanto é que, se eu vier aqui no rank, tá? Criar um método estático aqui no rank, public static void, sei lá, execute, tá? Se eu criar esse método execute e tentar utilizar qualquer uma dessas variáveis aqui que não são estáticas, né? Aliás, nome, ó, já deu erro. Ó, cannot make a static reference to a non-static field nome, tá? Ou seja, ele não pode utilizar uma referência estática, ele não pode fazer uma referência a uma variável que não seja estática, sabe? Tudo que você for utilizar no método estático vai ter que ser estático, tá? E se você determinar uma variável como estática, ela não vai poder ser modificada aqui dentro, tá? Vai dar erro de static access, tá? Até pode, mas pode dar erro também, tá? Enfim. É mais ou menos isso, pessoal. Essa é a principal diferença, tá?
quando tu utiliza um método de um objeto, o valor dele pode ser dinâmico. Quando tu utiliza um método de uma classe, o valor dele vai ser estático. Por isso que é public, static e void, tá? Então saibam disso. Essa é a principal diferença entre classe e objeto. A classe é uma coisa que pode ser compilada, o objeto é uma coisa que fica na memória, que é baseada na classe, porque a classe é a receita do objeto, né? Quanto tempo a gente tem de vídeo até agora? 10 minutos. Cara, esse vídeo vai ficar grande, eu sinto muito. Eu disse que eu não ia fazer mais vídeo grande, mas vai ter que ser o jeito, tá? Bom, vamos agora pro próximo item da nossa lista aqui. Deixa eu pegar aqui. Agora explodiu a porta aqui. Ah, então porradão na porta, deve ter ouvido provavelmente. Vamos para os modificadores, tá? Modificadores o que são? São informações que são colocadas junto a métodos, atributos, classes, enumeradores ou interfaces e servem para caracterizar os tais, tá? São eles: Public, Private, Protected, Static, Abstract e Final, tá? Public, o que seria o Public? O Public determina que o seu método, atributo, classe, etc. Vai poder ser acessado por qualquer classe em qualquer lugar. Basta instanciar a classe que contém esse método ou variável, né, que seria o atributo, tá? O Private ele só vai poder ser acessado pela classe que ele está contido, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um método Private aqui, que é um Private Static Void, setupRanks, ó, setupRanks, tá? Se eu pegar esse setupRanks, deixa eu ver se eu encontro aqui, vamos em lista. Não, esse setupRanks aqui não dá. Vou pegar algum outro static aqui da main. Algum private da main transformar em static, pronto. Private, static. Pode setuphooks, por exemplo, tá? Errado, tamanho tudo, na verdade. Tá, vou fazer só essa modificação aqui pra vocês verem, tá, pessoal? Plug e plug. E também plug e plug. Ok. Bom, esse método aqui, vocês podem ver que ele é estático e é private, tá? Eu vou poder acessar ele por outra... Eu poderia, na verdade, acessar ele por outra classe se ele não fosse private, né? Então aqui, por exemplo, eu posso tentar acessar ele aqui, ó. main.setuphooks. Não vou conseguir, porque ele é private, sabe? Eu posso vir aqui e colocar ele como public. Setuphooks. E ele vai funcionar normalmente, tá? Então quando ele for private, ele só vai poder ser visto, vamos dizer assim, e executado pela classe que ele foi declarado, tá? Caso contrário, não vai conseguir, tá bom? Bom, temos o Protected também, né? O Protected, ele afirma que o elemento só pode ser acessado, vamos chamar de elemento, né? Só pode ser acessado por classes que estão na mesma package ou subclasses de packages diferentes ou da mesma package, tá? O que seria isso, tá? Se tu colocar um método aqui que seja protected, por exemplo, aqui eu vou trocar esse daqui de setuphooks, tirar esse static, tá? Deixar assim mesmo. E em vez de public eu vou deixar protected. Protected. Beleza. Aqui, ó, já vai dar erro, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, colocar um extends main, tá? Colocando o extends main, ele era para funcionar, por algum motivo não funcionou. Deixa eu ver se eu salvei certo aqui. Conversando sobre classe deveria funcionar, né? Eu acho que tinha que ser implementos daí funcionar.
Acho que eu tirei o static, por isso. Vou deixar static então. Pronto. Pois é, tinha feito alguma coisa de errado. Sabia disso. Bom, então assim, ó. O protected, ele, tipo assim, ele meio que protege o teu método, tá? Pra a outra classe conseguir acessar o teu método, ele vai ter que ser uma subclasse da classe que tu colocou o método, né? Por exemplo, eu coloquei na main aqui, ele vai ter que estender a classe main, tá? Para poder acessar o método. Ou ele vai ter que estar na mesma package, né? Ele vai ter que estar aqui em ga.fdc.rank, né? Se eu colocar a classe aqui, acho que vai funcionar da mesma forma, né? Mesmo sem estender. Isso que o protected faz, beleza? Se tu não colocar nada, por exemplo, tá? Aí vai ser um pouco diferente. Ele vai ser parecido com o protected, mas vai ser um pouco diferente. Se tu não colocar nada, ele só vai poder ser acessado, esse método aqui, por classes que estão na mesma package. Independente de que eles da outra classe estender o main ou não, ele não vai ver, tá? Se tu não tiver nenhum modificador aqui, tá bom? Vamos pro resto agora então, né? Essa parte aqui era os modificadores de acesso, tá? Agora vamos para os modificadores, sei lá, outros modificadores, assim, modificadores especiais, acho que eram que eu vou falar lá. Métodos e variáveis que recebem o modificador static são executados dentro da própria classe que estão. Basta acessar a classe e executar o método, tá? Sem precisar instanciar tal classe. Então é aquilo que eu falei, pessoal. Se o método for static, ele vai ser executado na classe, tá? Em tempo de compilação. Se ele for normal, tipo não for static, ele vai ser executado só depois que tu instanciar um objeto, tá? Ele não vai ser executado se tu não instanciar objetos. Os métodos statics, eles são bons para quando você vai criar uma classe e essa classe, ela, como é que se diz, ela não vai ser um objeto, tá ligado? Essa classe vai ser só uma classe mesmo. Então, nesses casos, vocês usam sim o static, tá bom? Sempre que for um método que ele não vai funcionar como um objeto, tipo a classe não vai funcionar como objeto com esse método, então vocês utilizem o static, tá? Temos o final também, que é mais interessante, né? O final, ele determina que variáveis que recebem esse modificador não podem ser modificadas, elas se tornam constantes, ou seja, ela deixa de ser uma variável, tá? Essa é uma das coisas mais legais do Java, pelo menos pra mim, sabe? Porque tu não precisa criar uma coisa de forma diferente. Tem linguagens que tu precisa colocar public constant, e daí tu coloca a constante e bota o tipo, o valor da constante e o nome dela. E no Java não, simplesmente tu coloca final aqui, pronto, deixa de ser uma variável e se torna uma constante. Acabou, sabe? É muito mais fácil, vamos dizer assim, se tu quiser transformar uma variável em constante, só bota ali um final, pronto. Agora se tu for em outras linguagens, por exemplo, tu vai ter que mudar de public var para public cons, né? Então já é um trabalhinho a mais. Aí o Java não, só precisa adicionar o final ou remover o final, do jeito que você quiser, né? Mas enfim. Temos também o abstract, tá? O que seria o abstract? Métodos que recebem esse modificador deverão ser desenvolvidos / implementados nas subclasses, tá? Os métodos abstratos são terminados em ponto e vírgula e não em chave, tá? São mais usados em interfaces, tá? Depois eu vou falar sobre interfaces, tá, pessoal? Mas como é que funcionaria um método abstrato, tá? Bom, vamos criar um método abstrato aqui para vocês verem, tá? Vamos criar aqui um public abstract void run, tá? E bota um ponto e vírgula. Logo vai dar erro aqui na classe main, por quê? Porque a gente tem que transformar a classe main em uma classe abstrata também. Bota um abstract aqui na frente do class, tá? Pronto. Aí o que vai acontecer? Todas as classes que estenderem a classe main vão ter que ter esse objeto aqui que a gente transformou aqui, esse método que a gente colocou como abstrato aqui, tá? Tipo, você vai ter que colocar no código da classe, que for subclasse da classe main, obrigatoriamente o método run,
tá? E você coloca o que você quiser aqui dentro, não importa. O que importa é ter o método, tá? Eu não vou entrar na parte do que isso é usado, tá? Porque não convém para hoje. O dia que a gente for começar a mexer com interfaces mais seguido, aí eu trabalho isso mais com vocês, tá? Mas isso não convém para agora, beleza? Bom, vamos passar aqui pro próximo agora, os métodos. Os métodos são mais fáceis, né, pessoal? Vocês já conhecem métodos desde o começo, tá? São pequenas caixinhas que tratam informações e retornam valores relacionados a essas informações, tá? Seriam os métodos de retorno, por exemplo, né? Alguns métodos apenas tratam informações, mas retornam valores vazios. São apelidados por nós, Java for Bucket, né, na nossa comunidade aqui, de métodos de execução. Que tu quer, meu? Vai te fuder, eu tô gravando aqui, vai te fuder. Sai, some. Não sei, some. Some daqui, Lucy. Bom, então, pessoal, por exemplo, vocês viram aqui que eu coloquei apelidados, né? Eles não são chamados assim de forma oficial. Por quê? Porque eles retornam valores, tipo, eles retornam, não retornam valores de fato, sabe? Só que eles não retornam, tipo, o valor é vazio, ele é nulo o valor. Tipo, eles retornam, mas eles não têm valor nenhum, tipo, é vazio o retorno mesmo, sabe? Por isso que eu não prefiro não dizer que são, tipo, eles retornam alguma coisa, eu só prefiro dizer que eles são métodos de execução, porque eles executam código sem retornar nada, mas sim, os métodos voids executam, retornam, tá? Mas se vocês quiserem dizer que eles são métodos de execução porque eles não retornam nada, vocês podem falar, porque não faz muita diferença, né? Eu até acho que deveria ser chamado assim, de método de execução, mas enfim, né, pessoal, não vamos entrar aí nessa discussão, vamos direto aqui para o próximo tópico, né? Dentro dos métodos são executadas verificações, repetições e também outros métodos de outras classes, né? Então aqui, o que seria verificações, repetições e outros métodos, né? Vamos pegar aqui um exemplo muito bom aqui de verificação. Isso aqui é um exemplo de verificação. Está verificando se o plugin Vault está ativado, tá? Aqui um exemplo de repetição, o for. O for é um exemplo de repetição. O loop, ele é um exemplo de repetição, pessoal. Aquele for é hash e o while que eu falei nas aulas passadas são repetições, tá? Então dentro dos métodos nós temos repetições, nós temos verificações, acho que é verificações que eu falei ali, né? Verificações, e nós temos métodos de outras classes também que são executados. Ou até da própria classe, não é necessário ser de outra classe, pode ser da própria classe também, tá? Então é isso que tem dentro dos métodos, tá? E aliás, pessoal, queria deixar claro uma coisa para vocês, tá? Só existe um método que é executado que não depende de nenhum outro método para executar ele, tá? No nosso caso aqui, no bucket, é o método onEnable, tá? Porque esse método aqui, ele é executado pelo bucket, pelo servidor. Ele não é executado por nenhum outro método dentro do nosso plugin, tá? E por que eu estou falando isso? Porque se você criar um método e esse método de alguma forma não chegar aqui, tipo assim, a gente colocou vários métodos aqui. Esse método aqui, ele pode ter um outro método atrás dele, tipo, ele pode ter no código desse método aqui, pode ter um outro método lá, tá? Se tu não colocar de alguma forma esse método que tu criou aqui, por exemplo, não chegar aqui no enable, esse método nunca vai ser executado pelo servidor. Por quê? Porque o servidor só executa esse método aqui. E tudo que tiver aqui dentro o servidor vai considerar. O que não tiver aqui dentro o servidor vai ignorar, ele não vai ler dentro do teu código, porque ele nem vai saber que existe, sabe? É esse método aqui, o onEnable, o onDisable e o onLoad. São os únicos métodos que o servidor lê, tá? No Java normal, o único método que ele lê é esse aqui, ó, o public static void main, e aí tem o string args, tá? No Java no geral, esse método aqui é o que ele lê o único método que ele lê é esse daqui, tá? O que não tiver aqui dentro vai ser ignorado pelo Java, e o que tiver aqui dentro vai ser executado, sabe? Por isso que a gente tem que colocar os métodos que a gente usa de alguma forma chegarem no método, tipo assim,
no enable dos códigos, né? De alguma forma eles têm que estar lá, tá? Mas nem se preocupem com isso, que na maioria das vezes todos os métodos que vocês criarem vão ser executados sim, tá bom? Os métodos são peças que compõem os famosos algoritmos, tá? O que seria um algoritmo, pessoal? É um conjunto de regras e procedimentos lógicos que levam à solução de um problema, tá? O conjunto de regras e procedimentos lógicos seria o código contido nos métodos, e a solução do problema seria o retorno, o valor retornado pelos métodos, né? Ou no caso do void, que é um retorno vazio, seria a execução do método, sem erros, né? Bom, vamos passar agora para os algoritmos, os atributos, que são as variáveis e as constantes, né? São valores que são armazenados na memória e podem ser alterados durante a execução do código, tá? Eles devem ser inicializados, ou seja, receber um valor, ou eles terão valor nulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma variável inicializada, tá? Por quê? Porque a gente colocou o operador de atribuição aqui e atribuiu o valor dela, tá? Isso aqui é uma variável que não foi inicializada ainda. Por enquanto ela tem valor nulo, tá? Mas a partir do momento que esse método aqui for executado, ela vai ter valor this, tá? Se, por exemplo, eu tentar utilizar essa variável aqui num método que é executado antes desse, que seria o método onload, né? Da classe Java Plugin, o onload. O onload acontece antes do onEnable, tá? Então, tudo que tiver no onEnable, ele vai ser executado depois do onload. Então, se eu tentar utilizar a variável plug, né, que não recebeu o valor até o momento da execução do onEnable, por exemplo, se eu tentar executar no onload, não vai dar. Vai dar erro de null pointer exception, porque ela tem valor nulo, tá? Se tu criar uma variável e tu nunca declarar um valor para ela, ela vai ter valor nulo, tá? Se tu criar uma variável e declarar valor nulo para ela, ela também vai ter valor nulo, tá? O problema do valor nulo é que ele dá null pointer exception se tu não tratar a possibilidade dele ter um nulo, né? Se tu não considerar a possibilidade do valor ser nulo, vai dar erro, tá? Mas isso vocês vão aprender com o tempo a tratar erros null pointer exception, tá? Aqui, ó. Tem algumas variáveis, né, que são inicializadas quando o objeto é instanciado, ou então são inicializadas logo que são criadas, né? Como assim? Tipo, quando o objeto é instanciado, tá? Não necessariamente num objeto sendo instanciado, né? Aqui, por exemplo, isso aqui não é um objeto sendo instanciado, tá? E a variável está sendo declarada, está sendo inicializada aqui, né? Ela é inicializada dentro de métodos, tá? E aí se inclui os métodos de construção que inicializam os objetos, ou ela é inicializada logo que ela é criada. Fora isso, ela não pode ser inicializada a variável, tá? Porque a inicialização da variável é um código que é executado, tá? Então, se tu não for dar valor na mesma hora para a variável, tu vai ter que dar valor em algum momento. E tem que ser no método, porque fora do método ela não vai inicializar, tá? O que mais eu posso falar aqui? Tá, existem atributos que não são variáveis, tá? Ao receber um modificador final, a variável torna-se constante, isto é, não pode ter o valor alterado durante a execução, tá? Seria aqui, ó, essa aqui tem valor final. Se eu tentar pegar essa variável aqui, ó, e mudar, fazer que nem eu fiz aqui com o plug, né? Botar aqui plug, prefix igual a alguma coisa, e botar um ponto e vírgula, vai dar erro. Porque ela é final, cara. Ela é constante, tu não pode modificar ela, tu só pode ler. Ela é read-only, né? E agora vamos passar para a última parte, que é as interfaces, tá, pessoal? Até foi bem rápido quanto tempo que deu isso aqui tudo. Tá fechando agora 29 minutos, né? Eu vou tentar fazer as interfaces aqui em 5 minutinhos pra gente não se estender muito, tá, pessoal? Interfaces são parecidas com classes, tá? Elas servem para definir fatores comuns entre diferentes classes, tá? Qual é a diferença das interfaces para as classes? É que elas não têm código, tá? Tu só vai colocar nas interfaces, como eu lhe falei ali, fatores comuns entre diferentes classes, né? O que seria isso, por exemplo? Vamos pegar aqui no projeto Java for Bucket, eu fiz aqui
uma interface, tá? Eu fiz a interface setup, tá? E aqui dentro da interface setup eu coloquei um método abstract, tá? Eu não preciso colocar public abstract void, porque todo método que tiver dentro da interface vai ser abstrato. A interface ela é tipo uma classe abstrata forçadamente, que não funciona como classe, ela é só abstrata, sabe? Entendeu? Então tu não precisa colocar abstract aqui, tá? Se tu colocar não vai dar nada, mas tipo, tu não precisa colocar, porque ela já é abstrato por natureza, né? E nos métodos dentro da interface, tu vai colocar o ponto e vírgula. Tu não vai colocar isso aqui. Aliás, isso aqui, ó. Tu vai colocar só ponto e vírgula, tá? Por quê? Porque o que tiver dentro aqui com as chaves vai ser definido como é que se diz? Pelos implementadores dessa interface, tá? Como é que funciona isso daí então, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a classe configs que eu criei. Eu criei uma classe configs e implementei a interface setup. Quando eu implemento a interface setup, ó, eu deixar assim simplesmente, vai dar um erro aqui. Por quê? Ele vai pedir para mim colocar os métodos não implementados, né? Que funciona da mesma forma que eu mostrei lá para vocês. Só que a diferença é que isso aqui não é uma subclasse, isso aqui é uma classe que implementa a classe setup, entendeu? Então tudo que tiver na classe setup de método vai ser colocado aqui também, tá? Ela é uma interface, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, temos aqui o nosso método. Tendo esse método aqui, tendo o método onPluginEnable, que é o único método que tem aqui dentro, não vai dar mais erro e tu vai poder executar de forma tranquila. E por que dá erro, pessoal? É muito simples, como eu falei para vocês. As interfaces servem para determinar fatores comuns entre classes diferentes, né? Então aqui, por exemplo, nós temos um fator comum, que seria o implement setup, tá? E temos outro fator comum, que seria o método. Tem esse método aqui no código, tá? Aí, por exemplo, vou pegar outra classe aqui que também implementa setup. Tem implementado setup, né? E tem aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Tem aqui, né, o método que a gente tem aqui o método que a gente colocou ali na interface, né? Ele também, essa classe também foi obrigada a colocar esse método. Quer ver, ó? Se eu não colocar o método, dá erro, tá? Então assim, todas as classes são obrigadas a ter esse método. Por quê? Porque elas têm que ter fatores comuns, né? Vamos fazer uma analogia aqui rápida, né? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar, por exemplo, a escola, tá? Digamos que nós temos uma classe chamada Bruno, tá? E nós temos uma classe chamada você, beleza? Você que está assistindo, né? Seu nome, pensa no seu nome, tá? Eu vou falar você, mas eu não sei seu nome, então pensa no seu nome, tá bom? Essas duas classes vão implementar a interface aluno, tá? Porque nós dois somos alunos, né? Nós vamos à escola. Eu vou à escola, pelo menos, né? Não sei se você vai à escola, que você está assistindo aí, mas eu vou à escola. Mas se você já foi aluno um dia, tá? Mas então, pense num cenário onde eu e você vamos à escola, tá? Dentro da nossa interface escola, né, por exemplo, teria um método aqui na interface escola, aliás, interface aluno, que seria o ir à escola, nosso método, tá? Pronto. E aí, a gente só vai ser obrigado a implementar esse método aqui no nosso código, mas a gente pode colocar o conteúdo dele, né? É que nem na vida real, a gente é obrigado a ir à escola, mas a gente não precisa seguir nenhuma regra de como a gente vai se comportar lá dentro. A gente pode ser um mau aluno, né, que não aprende nada, ou a gente pode ser um bom aluno que aprende as coisas facinho, né? A gente pode ser um aluno estudioso, a gente pode ser um aluno atencioso, ou a gente pode ser um aluno bagunceiro e um aluno que não entende nada, que é burro, né? A gente pode determinar isso, mas o importante é que a gente vai à escola, né? E nós somos comuns por isso, porque a gente vai à escola, entendeu? É que nem os métodos, eles são comuns porque eles têm o mesmo método, tá? Simplesmente isso, né? E onde é que a gente pode usar esse método? É muito simples, pessoal. Aqui, nesse mesmo plugin aqui do Java for Bucket, que eu vou mandar para a internet depois para vocês verem, deixa eu só tirar aqui da interface aqui o que vai direto à escola para mandar eu, tá? Eu coloquei aqui, ó, eu fiz um sisteminha rápido, tá? Com
de uma listinha de uma lista de setup, ó. Tá vendo que setup? Setup é o nome da nossa interface, tá? Por que a gente coloca setup aqui? A gente não coloca o nome das classes que a gente criou? Porque é como eu falei pra vocês, você pode chamar eu, Bruno, de aluno, e pode chamar tu de aluno também. Eu posso não saber teu nome, mas eu sei que tu é aluno, então eu posso te chamar de aluno. Eu posso te chamar de um adjetivo, como é que se diz? Um adjetivo substantivado, né? Como é que se diz isso aí? Tem um nome bonito que eu sei, que eu fiz uma prova sobre isso, né? Mas, enfim, é um adjetivo que assume o formato de um substantivo. É a mesma coisa aqui, tá ligado? O setup vai assumir o formato do nome das classes, sabe? Porque as classes são setup de certa forma, sabe? Elas são classes que implementam o setup, então elas são setups, né? Mas enfim, eu peguei aqui nessa lista setupable. Pra quem não sabe o que é lista, pessoal, a gente vai estudar ainda isso, sobre isso, tá? As listas, que são coleções, tá? A gente vai estudar sobre isso em breve. Os próximos vídeos vão ser sobre coleções, tá? Tô meio gripado, tá foda, velho. Tá foda fazer vídeo assim. Meio gripado é intenso. Estúpido é foda. Mas enfim, eu peguei essa lista e adicionei as duas classes que eu criei aqui, tá? Eu adicionei a classe configs, que é essa aqui, e adicionei a classe listeners, tá? Depois eu vim aqui no mesmo método e fiz um for each, né, um para cada, né? Então, para cada setup que está dentro da setupables, a gente cria a variável s, né? E aí, dentro da variável s, que seria a classe do setup, né, eu pego e executo o método que está dentro dessa setup aqui, tá? E como esse método aqui está garantido que vai estar em todas as classes que implementam o setup, então eu não preciso me preocupar, tipo, eu não preciso me preocupar com, por exemplo, uma classe que não vai ter isso, porque se a classe é um setup, obrigatoriamente ela vai ter esse método, então eu posso executar ele sem problema, tá? Essa é uma das maiores serventias, né? Tu pode criar várias classes e tu pode executar coisas dentro dessa classe, porque tu vai ter a certeza que essa classe vai executar, vai ter um método que tu precisa para ser executado, entendeu? Então, isso que é uma das maiores serventias das interfaces. Claro que tem muitas outras, mas a gente não precisa entrar nisso agora porque a gente não vai mexer com a interface tão cedo, tá, pessoal? Mas então é isso, mano. Chegou aqui exatos quantos minutos de vídeo? Exatos 37 minutos de vídeo, tá? Eu não vou alongar mais muito. É só isso mesmo, fazer a revisão dos conteúdos. No próximo vídeo a gente já vai entrar na parte das coleções, que eu prometi pra vocês que eu ia fazer hoje. Eu prometi pra vocês que eu ia fazer as coleções, né? E vai ser a continuidade do canal. A gente vai fazer as coleções. Depois a gente vai começar a trabalhar com outra coisa que eu não sei ainda, mas provavelmente vai ser a interface player, né? Eu vou ensinar pra vocês um monte de coisa sobre player, né? E é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha que a gente fez aqui, né? Algumas coisas que eu ensinei a mais, que por exemplo a interface, eu não tinha falado sobre interface ainda, eu ensinei hoje, sabe? Então, mano, achei bem produtivo, consegui abordar bastante assunto, né? Espero que o vídeo não fique muito ruído, porque eu tô sacrificando bateria pra isso, né? Enfim, se vocês quiserem saber por que esse negócio de deixar na bateria e não deixar na tomada causa menos ruído, acesse o meu blog, vai estar na descrição, tá? No meu blog lá vai ter uma explicação sobre esse negócio aí de deixar na bateria e deixar na tomada. Pra quem tem problema de ruído e faz vídeo com notebook já vai saber como é que funciona, tá, pessoal? Mas enfim, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!